É, meu povo, finalmente, depois de muito tempo, eu trago para vocês aqui uma notícia excelente de que o nosso visto foi aprovado aqui na Austrália. 1 ano e 4 meses que a gente está nessa luta aí esperando, né, a nossa primeira renovação, e hoje a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes para vocês aí de como que foi todo esse processo. Para poder gravar esse vídeo, né, obviamente trouxe aqui a Fernanda, que é a minha esposa. Galera, tudo bem? Né? Estamos nessa luta juntos, então nós temos que falar junto de como foi todo esse processo, né? Só para dar um contexto para vocês, a gente aplicou para 3 anos de visto, tá? Então, até junho de 2028, que é válido o nosso visto, e a gente fez a aplicação em abril do ano passado, abril de 2025, que foi quando acabou o nosso primeiro visto aí do curso de inglês. Bom, em abril do ano passado a gente iniciou o processo com a Trip Study. A gente já estava meio aflito porque no Brasil eu era jornalista, trabalhei com marketing e o visto que eu ia aplicar não era muito bem relacionado à minha área no Brasil e estava tendo muitas negativas. Então a gente escolheu esse curso para mim de childcare, que é uma das profissões que estão na lista de demanda, mas a gente sabia que a gente precisaria ter uma carta de Genuine Student muito bem alinhada. A gente sabia que teria que ter um visto bem forte, uma justificativa bem forte. Para isso a gente precisaria de um time muito bom para que esse visto acontecesse e desse tudo certo. Então foi um processo ali bem longo de aplicação para poder alinhar tudo certinho, para que eu ficasse o mais genuíno possível, porque sim, eu sou genuína, porém de fato, né, a troca de profissão ali totalmente, né, aleatória, que não conecta nada, ia ficar um pouco suspeito para a imigração, né? Mesmo que de fato eu vou às aulas, eu estudo, eu entrego tudo bonitinho. Então a gente precisou desses profissionais do nosso lado para que ficasse o mais natural possível toda essa troca. Porque aqui na Austrália, né, você tem uma questão que é muito importante. Você chega aqui na Austrália, igual a gente chegou com visto de estudante para o curso de inglês, beleza, mas que é bem genérico. E se você quer realmente ficar na Austrália, é ideal que você passe com a gente de imigração, né, vá nessas feiras, nesses workshops de imigração, para você ver os caminhos que são mais fáceis aqui na Austrália, vamos dizer assim. Só que para isso, né, você também tem que vincular com o seu histórico do Brasil, e é isso que é o trabalho mais árduo que a gente tem que fazer e te dar o direcionamento para saber se é possível ou não. Porque de repente o curso que você tem no Brasil não vai ligar com aquela profissão que você quer fazer aqui na Austrália e tudo mais. E é por isso que eles têm que ser bem sinceros com vocês do caminho que dá para trilhar, o que não dá e tudo mais. Então a gente aplicou esse visto aí para Fernanda na área de childcare, que é basicamente educação infantil, né? Esse curso. São 3 anos de duração, porque ela fez um certificado 3, que é o primeiro VET, um diploma, que é o segundo ano de graduação, e por último um Graduate Certificate, né? Isso. Que é o nível mais alto. E essa é uma outra questão também importante, né? Que esse certificate no final, porque é um curso nível maior do que o seu do Brasil, né? Sim. E tava mostrando, tipo, você tava crescendo academicamente no país, né? Você não ficou num curso aleatório, foi para outro, de mesmo nível, então você tem que mostrar desenvolvimento acadêmico dentro do seu visto ali. Então tem todo um storytelling por trás. Não é só, eu vou aplicar um visto aleatoriamente. Não, você tem que mostrar cada curso que conecta um ao outro, eles têm que fazer sentido para a imigração. Então essa é a importância de você escolher um profissional bom, né, adequado, para poder te ajudar nisso. Todo esse enredo, né? Tudo isso aí parece besta, mas tem que ser muito bem planejado, justamente para você não ter uma negativa no seu visto inesperada e aí você fica de mãos atadas, né? Mas durante esse processo também do nosso visto, uma coisa que impactou muito na demora, assim, pela nossa resposta da imigração, foi que ali com mais ou menos 6 meses, por aí eles responderam a gente, só que aí me pediram para revisar um exame médico, né? Porque no exame de sangue que a gente faz para verificar a creatinina, a minha creatinina já estava muito alta desde o Brasil, só que eu era um pouquinho bombado, né, na época eu estava no Brasil, e aí o médico olhou assim e falou, não, é porque você treina bem e tal, carrega peso, então por isso a creatinina é alta. Mas aqui essa conversa não rolou, e aí eles quiseram investigar. Então começou a me pedir exames e mais exames, e aí eu passei com o médico responsável, o nefrologista, aí ele constatou que o rim tinha um mau funcionamento a princípio. Aí devolvi esse documento para a imigração, tudo isso daí a agência ajudando a gente, porque assim, muito burocrático mesmo, eles intermediando tudo para facilitar. E aí, do nefrologista, eu fui pro urologista, né? Porque o mau funcionamento do meu rim, eles queriam que tivesse uma intervenção do urologista para poder, de repente, colocar um stent ali e tentar melhorar esse funcionamento. Nossa, foi muita coisa. E só um adendo é que o porquê
um rim travaria um processo de um visto, né? Por que a alteração da creatinina? Por que você faz esse exame de creatinina, né? Primeira pergunta de todas, né? Porque verdade. isso é um request que a imigração vai pedir em todos os vistos, praticamente. Acho que em todos. Não para todas as nacionalidades, mas Isso. para todas as aplicações você tem um período válido. Né? Anualmente você tem que fazer isso. Isso, e o porquê? Porque a Austrália, eles não aceitam pessoas com tuberculose, tipo, eles têm muito medo da doença tuberculose e da doença No do rim, rim. Então, assim, E eu fui eles são, premiado. eles são muito, né, muito cuidadosos com isso, porque... São muito cuidadosos com isso, porque dependendo do que ele tiver no rim, a Austrália é meio que, entre aspas, obrigada a arcar, e ele vai ser um custo muito alto pro insurance, né, pro seguro dele. Então eles têm todo esse medo, porque eles já sabem o custo que essa pessoa causa por estar doente. Então por isso o Kaique teve que provar de que ele estava bem, apesar de que ele não está 100% bem, mas porque ele tinha que provar que sim, ele não vai ser um custo para a Austrália, ele consegue se bancar aqui. E o que impacta exatamente, né? Porque se você tem um problema renal, muito provável você vai ter que fazer hemodiálise, né, no longo prazo, esse tipo de coisa, e é um suporte que o seguro tem que cobrir, né, se você tiver que fazer, e é muito caro você fazer hemodiálise. No Brasil já é muito caro, é um baita de um custo para o SUS, por exemplo, e aqui na Austrália, em dólar, não seria diferente, né? Então esse é um dos medos que eles têm em relação aos rins aí, né? Sim. E com isso ele teve que fazer um procedimento, né? O primeiro procedimento que ele fez foi a colocação de um stent, que é para fazer com que o rim dele voltasse a funcionar pelo menos 2-3%, porque se o órgão ficar parado dentro dele pode causar alguma infecção, que pode causar coisas piores, né? Em curto prazo. Então esse stent ele meio que para ajudar o órgão a funcionar um pouquinho, para poder segurar, para poder fazer a remoção do órgão, que é a cirurgia que vai acontecer ainda. Ele tem que retirar o rim dele aqui na Austrália. E até agora o seguro cobriu tudo, né? Então, tipo assim, Deus é maravilhoso. E de fato, gente, o seguro é caro, mas ele é, tipo, se alguma coisa dessa acontece com você aqui, você tem esse amparo. O Kaique nunca adoeceu no Brasil, nunca precisou ir ao médico, nunca teve nada. Então, ele poderia ter falado, não, vou pegar um seguro meia boca, porque eu nunca adoeço, mas olha o que aconteceu aqui, sabe? Então, assim, o próprio médico virou pra ele e falou, cara, se eu não tivesse visto isso a tempo, talvez você não estaria nem aqui, porque foi Deus puro, né, que nos trouxe até aqui pra ele descobrir, porque ele não ia no médico no Brasil, ele nunca ia ter descoberto isso lá no Brasil. Não mesmo, se não tivesse essa investigação a fundo, não teria descoberto. Até aqui mesmo, quando a gente fez o primeiro exame ali que o médico suspeitou e tal, o urologista disse que por ele não seria nenhum problema grande e ele já tinha meio que me liberado. Só que aí no momento que eu mandei essa carta dele pra imigração, a imigração falou, não, isso não é suficiente pra mim, eu quero que você investigue mais, né, eu quero que tenha uma conclusão sobre o que vai ser isso. E aí foi o que aconteceu, né, porque basicamente o meu rim, um deles nunca funcionou durante toda a minha vida e eu nunca percebi, porque não me causou dor nem nada disso. O trabalho que os rins faz no corpo, um lado estava fazendo 99% e o outro lado só 1%. Então ele estava basicamente inoperante mesmo. Né? E aí depois dessa conclusão, todas essas investigações e tudo mais, o médico disse, olha, a solução, mesmo com o stent que faz o seu órgão, empurra o seu órgão, força ele a trabalhar, não resolveu, não mudou nem para 3% do que seu corpo gera, então o resultado é a gente tirar. Né? Você vai conseguir ter uma vida normal e não vai ter dor de cabeça no futuro tirando esse órgão agora, né? Basicamente foi essa a solução. E aí depois que a gente teve esse diagnóstico final do médico falando o que vai ser feito, ele nos deu uma carta que aí a gente enviou para a imigração e finalmente a imigração aprovou o documento, né? Porque até então estava lá um request, né? Eles estavam solicitando um update sobre a minha questão médica e depois que a gente mandou essa carta final do médico, eles tiraram esse request e aí ficou só nas mãos deles mesmo para decidirem e nos darem um futuro. Sim, no caso foram os médicos da imigração que pediram, porque tem os médicos próprios da imigração. Então, os médicos da imigração não tem nada a ver com a galera da imigração em si que olha o visto. Exato. O médico da imigração, ele só vai analisar os exames médicos, ele não tem nada a ver com isso. Então, uma vez que passou pelo médico da imigração, ele olhou, aí sim o nosso visto foi nas mãos de quem olha o visto e aprova ou nega. E todo esse processo levou 1 ano e 5 meses? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Então, gente, imagina. Inclusive, esse 1 ano e 4 meses completaria daqui 3 dias, que a gente aplicou no dia 9 de abril esse visto. E hoje é dia 6 de agosto. Sim, e tipo, o que a gente tinha como positividade dentro do nosso coração é que a imigração tava esperando. Tipo, eles poderiam simplesmente, vou negar, nem aí, mas eles esperaram por tudo, por todos os exames médicos, por todos os processos que ele fez, e foram muitos, a gente tivemos muitas idas ao hospital esse ano. Foi um ano bem difícil, um ano bem,
né? Bem pesado, Bem porque pesado. no começo do ano, ainda pra ajudar, a gente já tava com essa questão do rim, né, esperando uma resposta do visto, mas eu ainda fiz o favor de quebrar meu pé, né, e isso, assim, mexeu muito com a gente, mexeu muito com a nossa vida Abalou financeira, muito o nosso psicológico. o psicológico, porque eu, basicamente eu fiquei um mês, o mês de fevereiro todo ali, eu fiquei em casa com o pé pro alto, então eu não podia trabalhar, não podia fazer nada, e isso teve um peso, assim, porque a Fernanda se desdobrou, ela cuidava de casa porque eu não podia botar o meu pé no chão, eu tinha que ficar literalmente deitado com o pé pra cima. Então ela se desdobrou para poder cuidar da casa e ainda assim trabalhar mais do que ela já trabalhava para poder dar conta das contas, sabe? Porque a gente não tinha um valor grande guardado para poder suportar tudo isso. Então foi um começo de ano muito puxado pra gente. Foi esse 1 ano e 4 meses que a gente tá esperando o visto, assim, foi bem difícil mesmo. Os 6 primeiros meses aqui na Austrália foi uma maravilha, né? Não aconteceu nada. Então depois esses 1 ano e 4 meses aí que a gente tem esperado foi assim bem puxado. Mas agora com essa resposta, com esse momento da aprovação do visto, é a hora que tudo faz sentido, sabe? Sim, e é a prova de que aquilo que é seu, não importa o tempo e nem o lugar, vai chegar até você, sabe? Então, assim, se a Austrália for pra você, ela vai ser pra você. As coisas vão acontecer, por mais difícil que pareçam, no fim, você vai acabar ficando aqui e vai dar tudo certo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente trouxe essa dose de motivação com um pouco de história aqui pra vocês, pra dar essa notícia que pra gente não tem como descrever a sensação, né, do visto aprovado, mas também pra motivar você que tá aí do outro lado, que tá ou aqui na Austrália esperando o seu visto sair, sabe, tenha fé, acredite no processo de que vai acontecer, se for pra acontecer, se não for também que Deus tome um rumo aí na sua vida. E pra você que ainda não veio pra Austrália, né, que você se anime, né, e veja que não é só esse monte de negativa que tá todo mundo falando por aí, ainda tem esperança, né? Ainda tem casos assim específicos demais, igual o nosso, que tá dando certo, sabe? Que no fim ainda é aquela luz no fim do túnel que a gente tanto queria ver. E é isso, valeu, gente. É isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, que a meta é a gente bater 1000 inscritos, já estamos com mais de 500. E é isso, valeu. Não esquece de me seguir no Instagram também, Kaique Abroad, do casal Abroad, que é eu e a Fernanda lá. Falou? Tchau, tchau.